Oi, galerinha! Então, hoje eu vou retomar com vocês também alguns conteúdos de geografia, especificamente do capítulo 1 e depois do capítulo 2. Por quê? Porque eu acho importante nós retomarmos algumas coisas para ver se não ficou dúvida, para ver se vocês entenderam tudo direitinho, tá bom? Então eu vou tentar explicar bem devagarzinho para vocês conseguirem me acompanhar daí, combinado? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria revisar é que nós vimos sobre as orientações. Lembra que existem os pontos cardeais, que é norte, sul, leste, oeste? Lembra disso? Que a gente viu bastante em sala de aula? E aí eu queria lembrar com vocês que antigamente, como é que as pessoas saberiam que o norte é norte, que o sul é sul, que o leste é leste? Como é que elas faziam para saber? Porque não tinha GPS. Não tinha. Às vezes poderia ter um mapa, mas muito antigamente também não tinha nenhum mapa. Então, como é que as pessoas faziam para se orientar, para saber quais eram os pontos cardeais? Como é que elas faziam para viajar? Porque vamos pensar antigamente, as pessoas só viajavam lá com os barcos, não era? Então elas utilizavam outras coisas, não tinha o GPS que hoje em dia papai ou a mamãe tem no celular ou tem no próprio carro e o GPS já indica para onde você vai. Era bem diferente. E como é que a gente faz para se orientar então? É sobre isso que eu vou falar hoje. Então, primeira coisa, as pessoas se orientavam por meio dos astros. Quais são os astros? Os astros é o Sol, a Lua e as estrelas. Então as pessoas não tinham GPS, elas utilizavam os astros para se orientar. Mas como assim? Então, primeiro, eu posso me orientar pelo Sol. Lembra que a gente falou sobre isso em sala de aula, sobre orientação do Sol? Como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que saber onde é que o Sol nasce. E tenta identificar aí onde o Sol nasce. Aqui na minha cidade, o Sol nasce para lá. Então o Sol nasce no leste. Eu sei que lá é o leste, tá bom? Se lá é o leste, ao contrário do leste é o oeste. Então eu sempre vou apontar o meu braço direito para o leste, oeste. Quer dizer que aí é o norte e atrás de mim tá o sul. Tá vendo? Eu me localizei só de saber onde o Sol nasce. E aí lembra que também existe as rosas dos ventos, que eu vou encontrar uma que eu imprimi aqui. Cadê bem bonitinha? Aqui. Lembra? Então, de acordo com a minha localização, que é diferente da de vocês, o meu leste tá ali. Tá vendo? O meu oeste tá lá, o meu sul tá pra lá e o norte atrás. Assim que funciona a minha rosa dos ventos, ok? Tá bom, professora, já aprendi a me localizar por meio do sol. E se tivesse de noite e as pessoas não tivessem GPS? Elas poderiam se guiar através da lua. A lua também nasce no leste. Então, eu sabendo onde a lua nasce, identificando o leste, eu saberia identificar os outros pontos cardeais, igual eu sei do sol. Então, leste, oeste, norte, sul, ok? Era uma outra forma. E também por meio das estrelas. Muitos navegantes, eles conseguiam se orientar através das estrelas, especificamente através de uma constelação. O que é uma constelação? É um conjunto de estrelas. Essa constelação se chama Cruzeiro do Sul. Eu imprimi uma foto dela aqui, ó. Se você puder depois, vai lá no céu e tenta localizar o Cruzeiro do Sul. Como é que eu faço isso? Eu pesquisei para saber como é que a gente se orienta através do Cruzeiro do Sul. Então é o seguinte, se você quer achar o Cruzeiro do Sul, você vai ficar de frente para o sul e de costas para o norte. Então, se você tiver uma noção aí na sua cidade de onde é que fica o sul, você vai se posicionar de frente para ele. O meu sul tá lá. Então eu sei que se eu for no céu agora à noite, eu vou ter que olhar para lá para achar o Cruzeiro do Sul, que é essa constelação, certo? Mas antigamente eles não sabiam onde é que era leste, oeste, norte, sul de cara. Então eles tentavam achar no céu, eles iam olhando até identificar o Cruzeiro do Sul. Por que chama Cruzeiro do Sul? Porque essas 4 estrelas formam uma cruz, tá vendo?
e a ponta dela indica o sul, ok? Como é que eu faço? Eu olho para essa estrela, mais ou menos assim, aqui fala ângulo de 45 graus, é difícil compreender, então quer dizer que eu não vou olhar reto, eu vou olhar lá para cima, né? Vou olhar mais para cima. E aí fala, aliás, não são 4 estrelas, tá, gente? Elas são 5, ok? Porque tem uma aqui no meiozinho. E aí, essas estrelas, elas vão me indicar onde é que fica o sul. A partir delas, eu sei identificar onde estão os outros pontos cardeais. Da mesma forma que o Sol me ajuda e que a Lua me ajuda também, tá bom? Então, essa é importante nós sabermos que se não tem GPS, se não tem mapa, tem como me localizar então, pela Lua, pelo Sol e pelas estrelas, ok? E muitos povos indígenas ainda utilizam essa forma de se guiar, é através do Sol, da Lua e das estrelas. Lá na página 13 fala até de uma constelação indígena, que é o Velho Índio. Hoje em dia, as coisas estão bem mais fáceis, né, de serem resolvidas. Então, hoje em dia, eu tenho outros instrumentos para me localizar com os pontos cardeais. Eu não preciso mais ficar olhando as estrelas, o Sol, nem a Lua. Então, eu tenho o quê? A bússola. A bússola, ela foi criada, lá na página 14 está falando um pouco, ela foi criada para que nós possamos nos localizar. A bússola, ela tem um ponteirinho que é como se fosse um imã. Lá no norte da Terra, então aqui, onde eu estou, leste, oeste, norte. Então, para lá da minha localização, tem um campo magnético que atrai certos tipos de imã. Então, na bússola, esse ponteirinho é feito com esse tipo de imã. Então, ele é sempre atraído para o norte. Então, essa sua bússola sempre vai apontar onde é que é o norte. A partir daí, nós conseguimos localizar, então, que o lado contrário é sul, que a minha direita é leste e a esquerda é oeste, ok? Mas a bússola não é a tecnologia mais desenvolvida para identificar os pontos cardeais, não. Hoje em dia nós temos os GPS. Os GPS que estão no aparelho celular ou no próprio carro, eles funcionam através de satélite. Então lá na página 15 do livro de vocês está mostrando um monte de satélite que fica em volta da Terra e eles transmitem informações em tempos reais das localizações. É mais ou menos assim que funciona também com os programas de televisão, certo? Na verdade, o GPS, o satélite vai transmitir ondas eletromagnéticas invisíveis, a gente não vê essas ondas. E aí transmite todas essas informações da localização, que a gente consegue então se localizar, ir de um lugar para o outro, saber a distância que eu estou de algum lugar. Então a tecnologia para me localizar hoje está muito mais desenvolvida. É que nem os mapas, que eu vou falar um pouquinho a seguir, lá no capítulo 2, sobre a cartografia, tá bom? Então, sobre GPS, sobre os instrumentos para nos localizarmos, acerca dos pontos cardeais, eu acredito que está tranquilo. Qualquer dúvida, a gente vai conversando, tá bom? Lá no capítulo 2, na página 18, está perguntando assim, ó, o que é cartografia? Você já tinha ouvido falar essa palavra, cartografia? A cartografia, ela vem falar pra gente de mapas, é o estudo da criação dos mapas. Antigamente as pessoas sentiram a necessidade de registrar onde é que ficavam os lugares. Era muito mais fácil eu desenhar onde é que eu estava e um lugar que eu já tinha descoberto do que ficar tentando me localizar todas as vezes pelos astros. Então era mais fácil, as pessoas começaram a desenhar. Surgiram os cartógrafos, que são os profissionais que desenham os mapas. E esses mapas, eles não eram desenhados de qualquer jeito, não. Eles utilizavam vários instrumentos. Por exemplo, o astrolábio. Lá no livro, na página 20 de vocês, tem um astrolábio, tá bom? Depois vocês vão lá dar uma olhadinha. Era utilizado para medir a altura das estrelas. Então, a partir da altura das estrelas, eles conseguiam identificar onde estava, a distância de um lugar para o outro e desenhavam. Hoje os mapas são bem diferentes dos mapas mais antigos, são bem mais detalhados. Mas já dá para ver que o homem tinha necessidade de se localizar, não é? E olha que interessante nesse mapa. Antigamente as pessoas tinham medo de navegar.
porque alguns navios se perdiam no meio do oceano e não voltavam mais. Aí o que eles achavam que tinha no oceano? Monstros. Eles achavam que tinha monstros, olha só, não sei se vocês repararam isso aí de pertinho no livro, que devoravam os navios. E aí eles pensavam, é por isso que ninguém voltou mais. Na verdade, não é que tinham esses monstros, é porque alguns navegantes não conseguiam achar o caminho para casa de volta mesmo, ficavam perdidos no meio do oceano. Por isso eles acharam importante saberem se localizar, saber para onde é que eles estavam indo. Porque antes eles colocavam o barco no mar e deduziam para onde eles estavam indo. Descobriam terras que às vezes eles nem queriam descobrir. O Brasil, por exemplo, os portugueses, os europeus, não estavam querendo chegar no Brasil, não. Eles queriam ir para outro lugar, para as Índias. E aí eles chegaram aqui. Tanto que eles acharam que aqui eram as Índias que nomearam os índios, os nativos de índios, certo? Então, nós vimos sobre a cartografia lá no capítulo 2. E aí lá na página 21 tem um registro de viagem que vocês já fizeram, mas que nós vamos retomar. Lá no registro de viagens, vocês fizeram essa atividade que dá pra gente perceber como o modo das pessoas se localizarem foi se modificando ao longo do tempo. Lá na pré-história, olha só, eles representavam a Terra por meio de pedra, couro e madeira. Então, eles imaginavam como seria o planeta Terra, como seriam as localizações e representavam. E alguns povos aqui, ó, eles faziam aqui com pedra um tipo de mapa. O nome aqui desse negócio é Stonehenge, ok? Então, isso aqui é um mapa. Era um modo das pessoas fazerem seus mapas para se localizar. Depois, lá na Grécia Antiga, a orientação espacial pelos astros e pelas estrelas. Isso aqui é um astrolábio, tá? Então, eles começaram a perceber que dava para se localizar olhando as estrelas. Então, criaram um astrolábio. Essa figurinha que você colou aqui. Aí vieram as grandes navegações. Foi o que trouxe os europeus para as Américas. Aqui nós temos uma caravela portuguesa, certo? Que eram esses grandes barcos. E aí depois o ser humano evoluiu e a Terra pôde ser vista do espaço. O homem conseguiu chegar no espaço, certo? E aí nós temos um astronauta aqui. E hoje em dia, os satélites artificiais e os computadores produzem os mapas. Olha que diferença para cá, não é? E aí temos naves espaciais orbitando fora da Terra, ao redor da Terra. Ok? Então, olha quanto evoluiu para a gente conseguir se localizar dos dias anteriores até os dias de hoje. E lembram que vocês tinham feito essa atividade? Eu acho importante a gente retomar. É uma revisão do que eu falei até agora, certo? Então, vamos lá. Número 1, o lado que o sol se põe. Nós vamos completar a cruzadinha. Está escrito aqui orientação. Então, número 1, qual é o lado que o sol se põe? Eu sei que ele nasce no leste e se põe no oeste. Isso é regra para todo bom navegador saber se localizar. Já pensou se você precisar ser um navegador? Você sabe onde o sol nasce e se põe. 2. A rosa dos ventos é composta por vários desses pontos. Quais são os pontos que compõem, a rosa dos ventos? Não são os pontos cardeais? E quais são esses pontos? Não é o norte, sul, o leste e o oeste? Cadê minha rosa dos ventos? Vamos lá. Aqui, minha rosa dos ventos. Não é o norte, o sul, o leste e o oeste? Certo? Número 3. Para achar o hemisfério sul, devemos encontrar o Cruzeiro do Sul, prolongado 4,5 vezes a distância do corpo da cruz para o horizonte. Você sempre vai olhar um pouco acima do horizonte, certo? Número 4. O lado que o sol nasce é o leste. 5. O lado oposto do Cruzeiro do Sul.
Qual que é o contrário do sul? A gente não viu que, ó, leste, oeste, norte, sul. Cruzeiro do Sul tá aqui, não é? Então, o contrário do sul é o norte, tá bom? Na minha cidade, exatamente agora, minha localização é essa. Pra lá é onde o sol nasce aqui. Oeste, pra cá tá sendo norte e aqui o sul, tá bom? Então, o contrário do sul é o norte. 6. Se o leste eu indico com o braço direito, o oeste com o braço esquerdo, na frente eu tenho o norte, não é? Olha só. Vou mostrar para vocês uma imagenzinha para ajudar aí. Olha só. Se o leste eu mostro com o braço direito, o oeste com o esquerdo, na frente eu tenho o norte, certo? E atrás eu tenho o sul. Então aqui vai escrever frente. Frente. Ok? Número 7 agora. Se no leste eu indico com o braço direito e o oeste com o braço esquerdo, onde é que vai ficar o sul? Vamos lá. Se o leste direito, oeste esquerdo, onde é que fica o sul? Atrás de mim, não é? Então aqui vai ser atrás. Número 8. A espacial é o princípio do GPS. Qual que é o princípio do GPS? É a navegação espacial por meio dos satélites. 9. Além da navegação GPS, além da navegação, o GPS pode nos fornecer O GPS pode nos fornecer o quê? A nossa o quê? Localização. E a 10, qual que é a ciência e arte que tem como base a orientação e localização para a construção dos mapas? É o que, gente? Que a gente viu agora? A cartografia. A cartografia é a ciência que estuda e constrói os mapas, ok? Então é essa uma revisão do que nós vimos de geografia, tá bom? Espero que tenham entendido, que esteja tudo bem. Qualquer coisa eu estou à disposição.